Saudações, roedores fãs de cinema. Aqui quem fala é Rodrigo Oliveira e este é mais um Ratoscast, podcast oficial do Ratos de Cinema. Espero que vocês fiquem conosco até o fim, pois o assunto de hoje envolve personalidades e seus personagens. Atores que conseguiram e que não conseguiram se desvencilhar de seus alter egos. Existem personagens que conseguem sobreviver sem determinados atores no papel? Algumas mudanças foram benéficas? Para discutir tudo isso no programa de hoje, tenho aqui convidados mais que especiais. João Wolf, o príncipe das marés, e Marcelo Cipreste, também conhecido como Jack o Estripador de podcasts. Olha só, tá vendo? Jack, não. O estripador de podcast, sim. Jack não, porque já tem um com esse nome. Quem que elegeu esse cara pra ser o host do programa aí? Quem? Não. Quem deu o direito dele de botar... Não, peraí, então vamos lá, Marcelo. E com o nosso apresentador... Vai lá, completa aí a frase. Tá? Não, é o nosso apresentador, Tony Stark dos pobres. Rodrigo Oliveira, o Norman Bates do cast, que Norman Bates. Mãe. Exatamente. Boa. O homem que imita a mãe, o Norman Bates do cast. É que nem dizem que em Portugal, né, o nome desse filme é o homem. A Evelyn me provou que ela falou que é verdade isso. É verdade, né? Ela viu. É o homem que matou a mãe. Não era o homem que era a mãe? O homem que era a mãe, exatamente. O homem que era a mãe. E o Planeta dos Macacos é o homem que veio do futuro. E o Jaws, né, tubarão, é mandíbulas. Mas aí tá certo. Eles estão mais certos. É ao pé da letra. Aí o cara tá aqui apresentando, e agora com vocês... Hoje a apresentação é minha. Deixei o feijão no fogo e vim aqui dizer... Puta merda, é o Ratoscast. Norman Bates do Ratos. Do Ratos. Exatamente. E antes de começarmos, por gentileza, peço que um dos cavalheiros diga para os nossos leitores e ouvintes como eles podem nos encontrar na internet. Muito bem, acho que é a minha vez, olha só, estreando aqui, né? Deixa eu ver se eu lembrei, que eu não escrevi, vai de cabeça. Para o Facebook, é facebook.com.br/Ratos de Cinema, acertei? Eu não sei se tem BR, eu acho que não tem BR, cara. Não tem BR no Facebook? É facebook.com. Você entra no Facebook, aí tem lá um espaço assim com uma lente de aumento, você escreve assim, Ratos de Cinema. Aí clica e vai aparecer. E-mail, tem 2, hein? Contatos, no plural, @ratosdecinema.com. Tem .br nesse aí, Marcelo? Tem. Aí, .br. Ou Ratoscast, fica imposto a voz, né? @ratosdecinema.com.br. E o Twitter, que eu não sei. @Ratos de Cinema. Não, Ratoscast. @Ratoscast, foi o que eu disse. Mas o @Ratos de Cinema também existe, pode mandar um. Também existe, foi o que eu disse. Muito bem, Marcelo, peço a introdução ao tema. Introduza. Mediante sua voz. Qual foi a pergunta? Introduza o tema, Marcelo. Introduza o tema. Cara, é um tema interessante, é um tema propício. É um tema assim, já que a gente tá falando de século XXI, eu acho que é o tema. Eu não sei até porque que esse tema não foi discutido antes. Eu queria fazer um protesto aqui formal, porque eu não sei quem foi que fez essa pauta, foi um dos dois cavaleiros, né? Eu não vou citar, não, eu sei. Quero citar nomes, mas o tema é o seguinte: personagens cujo ator fica muito associado a eles, né? Os dois, né? E a outra parte, então, personagens que foram vividos por vários atores. E o senhor não colocou na pauta para mim, que é o principal personagem que foi vivido por vários atores. Doctor Who. Não está na pauta. João, a gente não tá falando de série, cara. Se a gente for falar de série, a gente vai levar 3 horas gravando essa série. Não. Tem que botar aqui, porque tem o filme do Doctor Who também. O John Hurt foi um grande Doctor Who, cara. Pronto, não, mas o John Hurt, ele tava no filme, exatamente. Eu admiro o John Hurt, porque hoje ele é um grande eremita. Com aquela barba dele, que tu não vê a boca dele mais. Olha só, ele pediu pra eu introduzir, eu vou introduzir. Olha só, a pergunta que você falou foi se existem atores que conseguem se diferenciar do papel. Eu vou dizer, eu acho que depende muito. Eu, por exemplo, eu não consigo ver algum ator vivendo, por exemplo, o Dom Vito Corleone no cinema, a não ser o Marlon Brando. Mas esse personagem foi vivido por 2 atores.
foi vivido por 2 atores, concordo. Mas assim, o que o Robert De Niro fez foi... Vamos ser sinceros, ele fez uma excelente atuação, tudo bem, mas ele imitou o Marlon Brando. Sim, verdade. Ele pegou vários tiques que o Marlon Brando criou. Verdade. E vamos imaginar o seguinte, nessa época de refilmagem que a gente vive. Algum gênio de Hollywood decide refilmar o Poderoso Chefão. Vocês conseguem imaginar hoje algum ator vivo que possa fazer esse papel? Hoje não precisa mais estar vivo. Cara, olha só. Eles trouxeram o Bruce Lee de volta no comercial lá da... Mas eu acho que se fossem trazer o Don Corleone, eu acho que deveriam fazer o Marlon Brando mesmo. Concordo com você. É a grande questão. Aliás, o Marlon Brando é um exemplo perfeito disso. O Marlon Brando, até pouco tempo, ele era o como é que é o nome do pai do Superman? Jor-El. Ele era o Jor-El. Não podia. O Bryan Singer não pensou, não vou escalar nenhum outro ator. É o Marlon Brando. É a mesma coisa com Don Corleone. Eu acho que tem personagens como esse que eu não consigo imaginar, mesmo em refilmagem, eu me recuso a ver uma refilmagem que não seja Marlon Brando. Agora, tem personagens que... Super-heróis, por exemplo, eu acho que é irrelevante. Apesar de que tem casos e casos. Eu tenho um comentário sobre o negócio de super-heróis, que é o seguinte, eu até conversei sobre isso em off com os meus caros companheiros ratos, e eu acho que os super-heróis, enquanto um gênero, para eles sobreviverem, eles vão ter que aprender a se desvencilhar dos grandes nomes, dos atores. Porque é como nos quadrinhos. Quando o Quarteto Fantástico foi criado, quem desenhava o Quarteto Fantástico era o Jack Kirby. Corrige-me se eu estiver errado. Mas é isso mesmo, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, né, outro dia. E quando o Jack Kirby não podia mais, ou não queria mais, ou iam tirar ele do Quarteto Fantástico, a redação da Marvel virou de cabeça para baixo. Mas como que vai continuar o Quarteto Fantástico sem os traços do Jack Kirby? O traço do Jack Kirby é característico desse personagem. Não tem como trocar. Mas a gente sabe que assim, a própria a situação prática obrigou eles a botarem outra pessoa. E aí, depois até o John Romita Sr., né, assumiu mais pra frente e tal. Mas o que aconteceu? Com o tempo, você começou a desvencilhar os personagens dos desenhistas e dos argumentistas. O personagem passou a ser maior do que os artistas que os estavam realizando ali, né? Coisa que no começo não era assim. Era muito ligado àquele traço específico. Existem personagens que são muito autorais, que são assim até hoje. Por exemplo, você consegue imaginar o Calvin o Haroldo com um traço do Maurício de Souza, por exemplo? Você pode até fazer uma brincadeira e tal, mas aquele personagem está associado ao traço do desenhista, do criador. Tem vários que são assim. Os próprios personagens da Disney, que eles têm uma cartilha, você tem que desenhar daquele jeito certinho. Os personagens do Maurício de Souza, eles têm um traço muito específico, tem uma cartilha, né? Apesar de que você tem trilhões de pessoas desenhando, não são pessoas que têm um nome, eles são funcionários, né? Para desenhar daquele jeito. Enquanto que a Marvel e a DC e os personagens e heróis de modo geral, não. Eles se desvencilharam. Eu acho que o cinema tem que ir por esse caminho. Eu acho que não é legal você marcar um personagem a um ator, considerando que esses personagens vão seguir, sabe, para frente, né? Durante muitos e muitos anos. Eu acho que é por aí. Eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a gente tem os dois extremos aí. A gente tem essa coisa da transição, que inevitavelmente ela tem que acontecer. A franquia 007 é um bom exemplo disso. Um personagem que se mantém ao longo dos anos, mesmo com a mudança brusca de atores, né? Por exemplo, sai o Sean Connery entre o Roger Moore, não tem nada a ver um com o outro na época. E você tem aquela coisa do ator que fica extremamente estereotipado ali no personagem, né? Pra mim tem... O próprio Sean Connery, né, Rodrigo? Ele ficou muito tempo marcado como... Foi, mas ele fez um trabalho na carreira dele justamente pra se desvencilhar disso. Que a gente vê atores por aí fazendo, sim. O Sean Connery, a duras penas, conseguiu ali, mais ou menos, né? É lembrado ainda como o eterno 007. Um exemplo recente, eu acho que é o Daniel Radcliffe, o Harry Potter, né? Não, esse pra mim vai ser sempre o Harry Potter. Eu só vi um Harry Potter, tá? Eu não sou fã do Harry Potter. Sempre que eu olho pra cara dele, eu vejo o Harry Potter. E assim, ele faz um trabalho pra se desvencilhar? Sim, faz. Se ele tá conseguindo, ainda não sei. É interessante, né? Eu acho que tem dois casos aí que a gente tá falando. Um são atores que ficaram ligados a um personagem, como você citou o Marlon Brando e o Don Corleone, mas isso não estigmatizou o ator, né? Não, de maneira... Exatamente. E tem um outro caso que é quando o personagem estigmatizou o ator, ou seja, o Daniel Radcliffe é o Harry Potter, e nada mais ainda. Vocês acham que é bom quando o ator fica estigmatizado por dois personagens? Por exemplo, o Ian McKellen, que é o Magneto, e o Gandalf? Isso divide um pouco a responsabilidade?
Estigmatizado nunca é bom, né, cara? Eu acho que você ser estigmatizado essa palavra tem uma carga negativa. Eu acho que você, por exemplo, você ser relacionado, você representa aqueles personagens. Você tá entendendo? Sim. Né? Eu acho que quando você é estigmatizado, significa o quê? Você é só aquilo. Você não é outra coisa. Quando você vê o Patrick Stewart, você o vê como o Professor Xavier ou como o Capitão Picard? Eu confesso que durante muitos anos eu o via como Capitão Picard. Para mim, essa pergunta não funciona muito, porque assim, eu acompanho um pouco a carreira do Patrick Stewart, assim, fora. Então, eu vejo o ator mais do que os personagens. Ah, entendi. Mas assim, o grande público, por exemplo, eu acho que só conhece ele por esses dois personagens, realmente. E se você pensar na nova geração agora, olha só que trocadilho, sem eu pensar, ele surgiu. A nova geração não conhece o papel dele na nova geração. É verdade. Ô, João, mas você sabe o que é engraçado disso? Dois atores que, na minha opinião, ficaram muito estigmatizados e não conseguiram se desvencilhar, que é o William Shatner e o Nimoy. Leonard Nimoy. O Nimoy mais o ainda. Nimoy mais ainda, até porque escreveu um livro falando... Como é que era o título do livro? Não Sou Spock. A história desse livro é muito interessante, rapidinho. Ele primeiro escreveu Não Sou Spock. E aí depois as pessoas reclamaram tanto, e ele mais velho, ele chegou à conclusão que eu sou Spock. Aí ele lançou o mesmo livro. Eu lembro disso. Com algumas coisinhas assim, mudando o título. Então se você for procurar em catálogo agora, o livro chama Eu Sou Spock. Pra mim, William Shatner é o cara de smoking cantando Rocketman. I'm a Rocketman. Cantando 1000 aspas aí. Né? Cantando não, recitando, né? I'm a Rocketman. Aí tem uma hora que tem uma combinação de 3 William Shatner, sabe? Na tela. Nossa, é tipo o clipe do Bohemian Rhapsody, né? É tipo esse clipe, e tem um clipe do Earth, Wind and Fire também que aparece. Também. Cara, vocês têm a capacidade de deschavar do assunto, que é incrível. É verdade. Bom, voltemos. A gente estava no Leonard Nimoy, a gente foi parar. Olha, a diferença, eu acho assim, o Nimoy, ele não seguiu muito a carreira de ator de um modo geral, né? Ele fez Missão Impossível antes, a série, fez algumas séries, mas ele não é um ator que seguiu muito a carreira de... Ele já falou várias vezes que o dinheiro que ele ganhou como Spock deu para ele viver a vida dele, então ele foi se dedicar à fotografia e tal. Ele não se preocupou muito em desestigmatizar. Já o Shatner, sim. O Shatner, ele, apesar de ter feito poucas coisas durante muito tempo, ele fez uns trabalhos recentemente que, assim, recuperaram a credibilidade dele como ator, né? O papel dele no Justiça Sem Limite, né? O advogado lá, cara, pra mim é o melhor papel da carreira dele. É excelente o trabalho dele, junto com o James Spader, né? Que são os dois principais da série. Quem não viu essa série, gente, tem que ver. Que é o Ultron do filme dos Vingadores, James Spader. O Ultron, exatamente. Mas olha só, você falou uma coisa que eu discordo. Você falou que o ator tá estigmatizado para um papel. É necessariamente ruim. Eu acho que na maioria dos casos pode ser ruim. Mas, por exemplo, no caso do Sylvester Stallone, que foi estigmatizado por 2 papéis. Sim, o Rambo e o Rocky. Eu vou te falar, muita gente fala assim, mas o Stallone é um péssimo ator. Eu não acho ele um péssimo ator. Eu acho ele um ser humano ruim. Assim. Por quê? Porque ele é todo errado, ele é torto. Como assim o ser humano? Eu vou explicar, não é que a persona Stallone é uma pessoa escrota. Entendi. Não ele é todo errado. Entendeu? Conta aquela história, não foi você que contou a história do Oscar, como ele ganhou o Oscar e depois viram outra coisa? Não foi você que contou? Tem uma história que me contaram que assim, porque ele ganhou o Oscar, não foi? No Rock. Então, aí todo mundo, né? Ele chegou lá, né? Aquele jeito do Stallone, aquela boca torta. Não, Mito, ele nunca ganhou um Oscar. Ele foi indicado ao Oscar. Não, mas foi indicado, né? O Rock levou. Levou em cima do Taxi Driver. Mas ele foi indicado como ator, né? Ele não ganhou pro roteiro. Não, o roteiro desse... Não, nesse ano, quem ganhou foi um dos filmes favoritos da minha vida, que é o The Network. Tá, mas ele foi indicado, não foi? Tenho certeza, cara. Podem ver aí, Rock levou. Não, mas ele como ator. Não, Rock o filme ganhou. Não, eu acho que ator não. Mas até aí o Brad Pitt agora tem um Oscar por ser o produtor do... Mas tem um Oscar. Foi indicado a 2 Oscars e nunca ganhou. Mas ele foi indicado a quais Oscars? Ele foi indicado pelo Rock. Ah, tá. Melhor ator foi. Melhor ator foi. Aí, então ele foi indicado melhor ator, não foi? Foi. Muito bem. Então, voltando à história. Em 1976, provavelmente foi então no Oscar de 1977, ele foi indicado a melhor ator pelo Rock. Por quê? Porque viram aquele ator
fazendo aquele personagem nunca antes visto, uma boca torta, um olho torto, aquela expressão de débil mental, não sei o quê. E aí, de repente, ele foi fazer um outro filme. Poxa, é o Rock de novo. É ele. Mas é aí que eu quero chegar. Eu entendi o que você tá falando, João, mas é aí que eu quero chegar. O Rambo e o Rock são personagens completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. Vocês não venham dizer que são personagens parecidos. Um personagem fala de um jeito, é de um jeito. Tudo bem, a cara dele é a mesma cara. Concordo com você. Mas são personagens completamente diferentes. O Rambo é um psicopata, sociopata. Psicopata e sociopata. Louco, completamente louco, cara. Completamente perturbado. O Rock, não, é um cara gente boa, é aquele cara, sabe, tipo, é aquele vizinho que você pode chamar ele pra consertar a tua pia, eu não sei. É um ator limitado? Sim, mas ele ficar marcado por esses dois personagens, pra ele foi ótimo. Ele fez 6 filmes do Rock, 4 do Rambo, e ele fez diferente. Cada personagem é um personagem diferente. Ao contrário do Bruce Willis. Por quê? Bruce Willis eu acho mais ator do que o Sylvester Stallone. É um ator mais versátil. Ele não é o John McClane, né? Não, mas aí que tá. Quando ele faz filme de ação, é o John McClane sempre. Me diz algum personagem que ele fez que não era o John McClane. Eu acho que eu vou falar um negócio que você vai concordar. O Bruce Willis ficou estigmatizado como Bruce Willis. Ou seja, a imagem que você tem de quem é esse Bruce Willis, né? Por exemplo, você vai ver o Bruce Willis, você vai ver uma coisa X, que você já sabe o que é, né? E isso é um estigma também, que ele meio que abraçou e é isso aí mesmo. O Falcão está solto e o último Boy Scout poderiam ser mais duros de matar do que o 4 e o 5. É por aí mesmo, Mas é pra você ver, ele sempre que ele faz um filme de ação, é aquilo ali, cara, é o John McClane. É o John McClane, às vezes de mau humor, ou às vezes de bom humor, mas é o John McClane. Mas é engraçado isso, e o Schwarzenegger, por exemplo, ele ficou marcado como o Terminator. Mas aí é um bom exemplo, vai. Só que eu vou te dizer o seguinte, é engraçado, pra um ator que fez Comando para Matar e o Primeiro Predador, ele é o mesmo personagem, cara. Mas é porque o Schwarzenegger, ele tem que concentrar em falar inglês. Pra ele isso já é muito difícil. Aliás, aí você ainda quer que ele desenvolva o personagem. Aliás, cara. Outro dia eu tava assistindo o último desafio, né? Não tinha assistido ainda completo. Sim. The Last Stand. E aí tem uma hora que ele cai lá no meio do bar, aí os caras perguntam pra ele, como você tá se sentindo? Aí ele manda um old. Cara, 40 anos morando nos Estados Unidos não sabe falar inglês. Né? Mas olha só, mas aí vai a genialidade. Vai a genialidade do James Cameron. De que, eu não sei se vocês sabem essa história, vocês provavelmente já devem saber, mas o Arnold Schwarzenegger ia ser o Kyle Reese no filme. Ele tinha feito o Hércules em Nova York, se eu não me engano. Sim. E assim, ele já tinha feito Pumping Iron também. Não, mas ele já tinha feito o Conan já. Já tinha feito o Conan, perfeito. E ele já tinha um certo nome ali na... Não, tudo bem, não era astro de Hollywood, mas ele já tinha um nome. E aí, assim, não, o Conan lançou ele, assim, realmente. Aliás, é uma das melhores adaptações de quadrinhos. A gente deixa isso para outro Verdade. E tem uma das melhores frases do Schwarzenegger, né? Two snakes coming together, face each other. Mas olha só. Mas olha só. Peraí que eu ainda tô entendendo as camadas de significado. Two snakes coming together, face each other. É um sonho que ele tem no Conan Bárbaro. É muito bom. Essa cena inteira é muito boa. Porque a bruxa some na frente dele. E a reação que ele tem ao sumiço da bruxa é uma das melhores atuações de um não ator que eu já vi na minha vida. Mas você sabe uma cena que sempre me marcou desse filme, cara, quando era criança, assim, eu ficava com medo? Era o James Earl Jones, aparece a cara dele, corta e já é a cobra. Você fala, cacete! O cara se transformou numa cobra. Você fala o quê? Cacete! É criança, né? Você não vai falar outra coisa. Mas olha só, voltando. A genialidade do James Cameron, na verdade, o estúdio impôs o Arnold Schwarzenegger pro James Cameron e falou, esse cara tem que estar no filme. E o James Cameron foi gênio de falar assim, já que esse cara tem que estar no filme, e ele não é bom ator, ele tem que ser o robô. Entendi. Entendeu? E aí ele convenceu o Arnold Schwarzenegger, e hoje eles são grandes amigos, mas ele convenceu o Arnold Schwarzenegger e falou, você tem que fazer o vilão. E assim, convenceu como aquele papel era perfeito. Aí eu acho que vai muito do diretor, no caso. Ele teve um bom feeling mesmo. Um outro exemplo que eu acho que funciona, aí eu vou jogar pra vocês. Harrison Ford. Harrison Ford ficou marcado é conhecido como o Indiana Jones e como o Han Solo. É o mesmo ator, é o mesmo personagem? Não, completamente diferente. Tem uma maneira muito fácil de saber se o ator está estigmatizado ou não. Pergunta para os seus pais. Você conhece esse ator? É o Indiana Jones.
Porque, olha só, quer ver? Dona Ana, a senhora sabe quem é Harrison Ford? Quem? A senhora sabe quem é Indiana Jones? Ah, o Harrison Ford. Não, mas olha só, isso não serve, sabe por quê? Porque a primeira vez que você perguntou, ela pode estar surda e não escutou, não entendeu. Verdade. Quem? Não, mas você quer dizer o seguinte. Tá bom, que ator é sei quem é, Indiana Jones. Ó, as pessoas que não acompanham, assim, que não vão ao cinema, né, regularmente, não sei se os pais dos nossos ouvintes seus vão ao cinema regularmente. Meus pais não vão ao cinema regularmente, minha mãe vai às vezes. Então, por exemplo, esses filmes, assim, que marcaram muito, né, você sabe que aquele personagem ficou estigmatizado, que passa anos e anos e anos e anos e anos, e ele continua sendo, o Indiana Jones. Sei. O que isso quer dizer? Será que o ator não fez nenhum outro filme marcante, nenhum outro personagem marcante depois daquele? Entendeu? Não necessariamente. Você convive com criança, é muito engraçado, você repara muito isso, né? Por exemplo, outro dia, eu teve uma vez que eu tava com uma criança do lado, e aí eu tava vendo um filme do Johnny Depp. O garoto olhou pra televisão e falou assim, Jack Sparrow. Tá vendo? E aí é por isso que eu falo, é a época. Porque eu, quando eu era criança, ele era o Eduardo Mão de Tesoura. Não, mas tudo bem, aí tudo bem. Concordo, eu tô dizendo concordo. que... Mas ele tá estigmatizado. Ele tá estigmatizado. Não, a época... Martin Riggs. Mas se você perguntar a uma pessoa mais velha, mesmo hoje em dia, é capaz dela ainda falar o Edward Mão de Tesoura. Então, mas é isso que eu tô falando, João. A época estigmatiza a pessoa, o ator. Verdade. O ator segue a carreira dele, entendeu? Sim. O Eduardo Mão de Tesoura foi uma vez só, o Jack Sparrow foi 4 vezes, mas enfim, vai Por muito enquanto. da geração que engole aquilo ali, entendeu? Verdade. Por exemplo, o Matt Damon, pra muita gente, ele é o Jason Bourne. Sim. Pra mim, sabe que quando alguém fala Matt Damon, eu lembro dele abraçado com o joelho, chorando na cena do Soldado Ryan. É como eu lembro do Matt Damon. Eu já tinha visto outras coisas do Matt Damon, mas ali aquela cena me marcou. Putz, então eu já acho ele um ator versátil, porque assim, consigo associar ele a vários filmes. Não, ele é. Por exemplo, aí a gente volta ao nosso tempo. Você consegue ver outro ator vivendo Jason Bourne? É possível, mas por enquanto não. Eu não consigo. Tanto que quando eles fizeram esse último novo filme, não é o Jason Bourne, né? É o legado do Bourne, né? Exatamente. Engraçado, porque ia ser. Olha. Ia ser. Só que quando o ator que foi selecionado, que eu esqueci o nome dele, o Jeremy Renner, foi selecionado, a gente falou, não, isso não tem nada a ver com o Jason Bourne. Não. E o próprio roteirista, que era o diretor do filme, que era o roteirista da trilogia original, ele resolveu que não seria. Mas o livro Legado Bourne é uma história do Bourne. Então, já que a gente chegou nessa seara de mudança de gostou do Seara? Por isso que ele é o nosso host. Eu fazia compras no Seara, às vezes. Boa. Já pegou uma salsicha Seara? Já que a gente chegou nessa seara, vamos falar então das mudanças de atores para determinados personagens. Por exemplo, você achou que o Jeremy Renner fazendo o Bourne não iria funcionar, certo? Mas a gente tem um caso, cara, que eu acho que até funciona, mas eu acho ele um dos mais traumáticos de todos, assim, que é o personagem Jack Ryan. Sim. Do Tom Clancy, né? Que já foi vivido pelo Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e agora no último filme com Chris Pine. Pra mim funciona porque eu não sou um fã xiita do Jack Ryan. Que nada mais é do que um subproduto do 007. A verdade é essa, nome curto, um cara que é cerebral, é um agente e tudo mais e tal. Então, assim, derivado de um outro produto que é o James Bond. Mas as mudanças eu acho muito mais traumáticas até do que na franquia 007. Por exemplo, você pular do Harrison Ford pro Chris Pine, cara, não tem nada a ver. Quando o Harrison Ford fez Jogos Patrióticos, já era um cara 40, 50, sabe assim? E aí, de repente, você volta pra um cara de 33, 34 anos. Então, eu acho uma mudança muito mais drástica do que qualquer. Essa é uma franquia que já se reiniciou tantas vezes que... meio que diluiu, né? É uma franquia que... Quando o Harrison Ford assumiu, o personagem dele, na verdade, era um reinício do personagem do Alec Baldwin. Porque o personagem... Você consegue dizer isso porque, assim, o Alec Baldwin, ele comenta no Caçado ao Outubro Vermelho que ele já é casado. Aí você vê... O Harrison Ford fez 2 filmes. Sendo que o segundo filme, na verdade, se passa antes do primeiro. Então já foi um reinício também. Fora que no Caçado ao Outubro Vermelho, o Jack Ryan não é nem de longe o personagem principal. Exatamente. É o Sean Connery. Perfeito. Mas isso aí foi uma jogada do estúdio. Claro. No livro é o Jack Ryan. Sim. Mas aí o que eu quero te dizer. No filme do Harrison Ford, no primeiro Jogos Patrióticos, que pra mim é o melhor do personagem, ele já é casado, já tem a filha, tal. Então, assim, seria uma sequência do personagem do Alec Baldwin. Sim. Mas aí o Perigo Real e Imediato já é um reinício, porque aí o filme termina com ela dizendo que tá grávida. Então, é um filme que você passa antes. Aí você vem aí restarteia de novo com Ben Affleck. E restarteia de novo com Chris Pine.
Então, assim, o que eu queria dizer? Esse personagem, pra mim, ele ficou descaracterizado. O Bond, você espera algumas coisas do Bond. Tanto que o filme mais criticado do Bond, recente, é o Quantum. Porque o Quantum é o filme que ele faz menos coisas parecidas com Bond. É o filme que ele é menos Bond. Ele não fala frase, ele não bebe a bebida, ele não pega mulher nenhuma, ele, sabe, tipo, ele não parece o Bond. E eu acho que eu sinto isso pelo Jack Ryan. É um personagem que pra mim foi vivido por vários atores, mas ele não tem uma característica, sabe? Acho que ninguém conseguiu transpor ele pro cinema. Mas a minha pergunta é, será que isso tem a ver com o ator? Porque isso que você falou do Quantum, realmente, é um filme super... Eu adorei o filme, mas não reconheci o Bond mesmo. Mas pra mim tem um erro de continuidade nesse filme, assim, imperdoável. Quando ele tá bebendo drink no avião. O que tem? E aí o Mattis pergunta pra ele, o que você tá bebendo? Ele fala, não sei o que é. E a descrição do drink, pelo barman, é o drink que ele sempre pede. Mas será que ele não tem Mas ali não é pela história, porque ele tá cagando, porque ele tá bebendo? Não, então de repente ele tá fingindo que não é o Bond, James Bond, porque se tivesse o Martin... Não. Mas o problema é que assim, ele pede o drink no Cassino Royale o tempo todo. E aí no Quantum of Solace, não sei o que eu tô bebendo, o que é? Pô, se você sempre bebe Jack Daniels, você vai chegar lá e vai falar... mas às vezes será que o personagem não tinha uma razão? Eu não sei, realmente eu não lembro dessa cena. Eu não sei. Mas a minha pergunta é assim, por exemplo, realmente não parece o Bond. Mas é uma questão do ator ou aí tem outras coisas envolvidas, né? Porque as duas coisas são questões diferentes, né? Porque você traz um ator novo e aí você tem que adaptar o personagem para as características daquele ator, claro. Só que o Daniel Craig já estava fazendo um filme, já era o terceiro filme dele como Bond, né? Por que esse terceiro é tão diferente? Oi? Mas aí vai... então, o Quantum é o segundo, mas aí eu acho que vai da história do Bond. Você tá falando do Quantum e eu tô pensando no terceiro já. No Skyfall. Eu tô pensando no Skyfall. No Skyfall já volta a ser mais Bond. Mas é o maior Bond da era Craig. Não, eu não vou entrar nisso, pelo amor de Deus. Eu também acho, mas a questão é... falar de Craig, é outro Bond. Vamos então definir que é um outro Bond. Tudo bem, uma mudança brusca, então, na franquia, assim, foi quando saiu, quando entrou o Roger Moore. Sim. Isso foi drástico, assim. Um é tão Bond quanto o outro. O Roger Moore, por exemplo, ele se permitiu dar de Leonard Nimoy. Mas hoje em dia a gente acha isso, né? Porque a gente... Mas ele fez 7 filmes. Ele foi... Eu não sei, ele ganhou... justamente pela época, isso que a gente tá falando, né? Ele ficou estigmatizado pela época. Mas olha só, gente, quando o personagem é vivido por outros atores, ele tem que mudar. Mesmo que ele seja o Batman, por exemplo, que ele tem que ter a orelha pontuda, ele tem que ter o carro, ele tem que ter o dinheiro, ele tem que ter tudo. Ele tem que ter essas características, ele vai mudar. Entendeu? Não tem como. O Batman né? É um mix. O Batman foi vivido por... Mas é um conjunto de coisas, exatamente. Não é só o ator. É a história, é o diretor, é a maneira que aquele personagem vai encaixar naquele contexto, enfim. O Batman, na verdade, é um bom exemplo. Porque você tem o Michael Keaton, que representa muito o diretor do filme, que é o Tim Burton. Aí você tem o Val Kilmer e o Clooney, que representa muito o diretor. Christian Bale, que representa muito o Nolan, entendeu? E o Zack Snyder e o Ben Affleck, você acha que tem tudo a ver? Eu acho que eles se completam sim, mas eu não vou falar mal ainda não, porque eu não sei. Então eu vou entrar no assunto Robocop, já que a gente teve a troca de atores. Né? O João, você que é um fã do Robocop, rolaram as mudanças de atores na época, né? Saiu o Peter Weller, no terceiro filme já entrou o Robert John Burke. Sim. Que é um bom ator. Que é um bom... Ele deu azar de pegar esse filme. Ele não... o azar dele justamente foi o roteiro ali, né? E agora no remake, a gente teve o Joel Kinnaman, o sueco. Você acha que foi uma mudança muito brusca? Você acha que um conseguiu acompanhar a história que o outro começou a escrever ali e tudo mais, ou não? Ou houve uma ruptura brusca entre cada mudança? Assim, o que eu penso da mudança de ator no Robocop, eu acho que é um caso muito específico quando você tem uma contingência. Por exemplo, eles queriam fazer um terceiro filme e o Peter Weller não queria mais. E aí, vamos achar alguém. Aí começa a procurar alguém parecido, alguém desconhecido, alguém que vai cobrar barato, que imite o máximo que o ator anterior estava fazendo. Né? É diferente quando você troca, por exemplo, o Christian Bale pelo Ben Affleck, por exemplo. Que são dois atores renomados, cada um tem seu estilo e cada um vai querer impor o seu estilo de atuação. Completamente diferente um do outro. Né? Então, no caso do Robocop, eu acho que é um caso que às vezes acontece isso também, né? Você tem que trocar o ator, mas você quer que aquele ator que você trocou seja o mais parecido possível
com o ator anterior. Isso acontece muitas vezes quando você tem um filme, né, um feature film, que vira série de TV. Aí você pega uns atores genéricos e cada um deles tem que ser uma cópia do ator original que estava no cinema. Isso acontece às vezes. Assim, tudo bem, né? Não, então, eu já não acho. Não tem muito mérito, assim, eu acho. Pois é, porque, por exemplo, o Superman. O que o Brandon Routh fez? Ele copiou, ele já era parecido, então ele copiou o Christopher Reeve. Mas por Deu certo? Não, foi uma merda. Mas peraí, por que ele copiou o Christopher Reeve? Não, porque foi o diretor que quis. Então, esse filme aí do vamos ver? Superman. Não. O ator, o Brandon Routh. Esse cara, esse filme é uma continuação do Superman 2 lá atrás. Então, para todos os efeitos, ele é o Christopher Reeve, para todos os efeitos, né? O mesmo personagem exatamente como eles quiseram fazer. Ele emula uma época, né? Isso, exatamente. Ele tenta, a palavra é exatamente essa. Ele tenta emular tudo aquilo, inclusive os trejeitos, os olhares. Mas você sabe o que eu acho? Aí o ator tem que se impor. Tudo bem, quem é Brandon Routh? Ninguém. Então ele tá lá e tem que obedecer o diretor e reza pra ficar famoso. Claro, o ator genial, ele vai... Exatamente. Né, ali naqueles... Exatamente. Claro. Agora, o exemplo do Patrick Stewart, vocês falaram, ele faz o Xavier. O James McAvoy, quando trouxeram ele pra fazer o Xavier, ele falou, então tá, mas eu vou fazer o meu Xavier. Mas é completamente diferente, porque exatamente. Mas não muito mérito do ator, porque, assim, nunca eles imaginaram naquela época que ia juntar. Perfeito. Então, ele podia fazer o que ele quisesse, entendeu? Não é pra ser parecido e nem deve. Eu acho que em casos como esse, quanto mais distante for do ator anterior, melhor. Aliás, só abrindo um parênteses, falando ainda só pra finalizar o assunto do Superman, o Frank Underwood, que é o personagem do Kevin Spacey no House of Cards, ele é muito mais Lex Luthor do que o Lex Luthor que ele fez no Superman Returns. Olha, muito boa. Então, olha só, aproveitando o seu gancho, eu peço que todo mundo leia o texto que eu escrevi sobre o Bryan Singer. Já li. Mas quem não leu... Não, eu vou ler. Ouvintes... Eu não comento mais esse assunto. Não, vale a pena. Mas eu tenho uma opinião, polêmicas. Eu tenho uma opinião forte sobre o Bryan Singer. E o que eu estou falando ali, pense no Kevin Spacey, pense no elenco inteiro desse filme quando você lê esse texto. Vou ler. A gente estava falando do Patrick Stewart e do James McAvoy. Vamos falar do Magneto, então, o Ian McKellen e o Michael Fassbender, que pra mim é um puta Magneto também. Pois é, mas é diferente. Geralmente, quando você tem um personagem interpretado por dois atores no mesmo filme, em épocas diferentes da vida do personagem, tem que ter alguma coisa que os conecte. Aliás, no MIB 3, né? Cara, isso é sensacional. Isso, o Josh Brolin fazendo... isso é. Mas ele imita o Tommy Lee Jones? Não imita. Não. Mas você acredita que ele é o Tommy Lee Jones? Sim. Totalmente. Isso é uma atuação genial. Perfeito. Esse é um bom exemplo. Agora, eu entendo o Fassbender porque o Magneto no primeiro filme, ele é um cara que você vê que ele tem muito ódio nele, mas ele é um cara cerebral. O Magneto do Primeira Classe, o Fassbender, ele faz um Magneto com raiva, com ódio. E isso me lembra o Anthony Hopkins, quando ele fez o Dragão Vermelho, que é o primeiro, na verdade, né, da trilogia. Ele falou assim, eu tinha que interpretar... Eu já tinha feito o personagem duas vezes, né, no Silêncio do Inocente e no Hannibal. Ele falou, eu tinha que interpretar o personagem no início da coisa. Sim. Então, ele faz o personagem com raiva. Ele tem raiva do cara que prendeu ele tem raiva dele estar preso, dele ser tão inteligente, entendeu? Sim. Então, é outra abordagem do Hannibal, do mesmo ator. Aí eu pergunto, é a primeira vez que o Hannibal foi pro cinema? Não. Outro ator já tinha feito o Hannibal. Que era o Brian Cox, né? Brian Cox, exatamente, fez o X-Men também. Quando o Anthony Hopkins assumiu o personagem, já no segundo, né, que era o Silêncio dos Inocentes, teoricamente era o segundo. Sim. Ele não pensou em momento nenhum, vou fazer o que o Brian Cox fez, porque na época fez sucesso, foi legal, tal. Ele não pensou, ele falou, vou fazer do jeito que eu quero fazer. E ele fez um personagem completamente diferente. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser assim porque você tá oferecendo ao teu público uma coisa original. E eu acho isso essencial, entendeu? Tem que ser assim. Agora, por exemplo, você falou em alguns exemplos, né? E me veio à cabeça o próprio Capitão Kirk, que é o quê? Você tem como é o nome dele? Eu não sou Chris Pine. Você tem o Chris Pine fazendo um personagem que também é completamente diferente do Kirk, mas você percebe momentos do William Shatner ali. Né? Momentos. Como o Zachary Quinto fazendo o Spock também. Momentos, né? Exatamente. Isso é legal porque aí são duas coisas separadas, né?
quando você tem o Hannibal, você tem um ator, sou mais eu, né, o Anthony Hopkins, já naquela época já era o Anthony Hopkins, né? Então, ele fez todo um trabalho novo em cima do personagem, não se preocupou com o restante. E você tem, até é estranho comparar Anthony Hopkins com Jornada nas Estrelas, mas enfim, você tem 2 atores novos interpretando papéis que são muito icônicos. Você não dissocia o Capitão Kirk do William Shatner, você não dissocia o Spock do Nimoy. Então você tem atores novos para se apropriar desses personagens. E agora? O que fazer? Né? Imitar ou não imitar? Então, esse equilíbrio é muito complicado. Você sabe que, por isso que eu tô curioso de saber, depois de tantos anos de ver, né, na verdade, né, como é que o Tom Hardy vai viver o Mad Max? Porque se passaram tantos anos, o cinema mudou, o cinema de ação mudou demais, e assim, e o personagem do Mad Max é um personagem muito legal, muito interessante, muito rico, assim, todo filme ele é um personagem diferente, da trilogia. E que estigmatizou um pouco o Mel Gibson também. Exatamente, perfeito. Né? Mas por causa da época que a gente estava discutindo, pra mim o Mel Gibson sempre vai ser o Martin Riggs do Máquina Mortífera. Que aliás, se você for analisar, é pra o mim mesmo também é mais personagem. É o maluco. É o maluco. É o cara que não se encaixa na sociedade. Principalmente no primeiro filme, né? Quando ele é apresentado. Não, e repara bem, olha só. Ambos vêm do mesmo passado. Ambos tiveram a mulher assassinada. Ambos surtaram por causa disso. Verdade. É o mesmo personagem, só que o Mel Gibson, ele é um bom ator. E ele conseguiu fazer personagens... eles terem personalidades diferentes. E sotaque também. É verdade. Agora, ô Rodrigo, uma perguntinha. A gente vai ter que falar dos super-heróis, né? Sim. Agora, antes da gente entrar nisso, você consegue ver, já que eu falei do Marlon Brando, você principalmente, você consegue ver o Dirty Harry sendo feito por outro ator? Consigo. É sério? Consigo. Quem? Eu faria um remake do Dirty Harry com o Hugh Jackman. Eu sabia. Porque, cara, eu achava que só eu via essa semelhança. Até o dia que E o Wolverine com Clint Eastwood. Também. Nossa. E o Batman do futuro com o Clint Eastwood como Bruce Wayne. O Wolverine com o Clint Eastwood. O Clint Eastwood naquela época dos anos 70, ele parecia o Wolverine. Então. Mas hoje em dia ele é o oposto do que o Wolverine é, cara. Ele envelheceu, mas não... É verdade. Eu podia botar o Wolverine... Sabe quando naquelas histórias, quando o Wolverine sofre, ele tá no meio de uma explosão atômica, ele sai igualzinho o Clint Eastwood. Principalmente o rosto. Mas uma vez eu tava olhando o blog do André Forastieri, ele colocou uma foto do Clint Eastwood, se eu não me engano, no filme Josie Wales, o Fora da Lei. E ele falou assim, quem é esse cara? É o Wolverine. Ele lembrava mesmo. No primeiro Dirty Harry, do Perseguidor Implacável, ele tá muito parecido mesmo. Então assim, se fizesse um remake do tipo, vamos voltar à franquia Dirty Harry, poderia ser o Hugh Jackman? Sim. O Hugh Jackman não ia conseguir falar com eu acho que é mais, mordendo o dente ali. Que mais visual do que propriamente... Aquela mordida de dente lá, sabe? I know what you're thinking. Sem abrir a boca, só... Make my day. Aquele é dele. Did you fire 6 shots or only 5? E o Hugh Jackman? Vamos falar do Hugh Jackman. O Wolverine é complicado, hein? Porque assim, eu tento fazer o contrário. Imaginar como se fosse o Dougray Scott, que era o Wolverine original, contratado. Cara... Eles já teriam trocado se fosse o Dougray Scott. Eu acho que sim. Embora sim. E aí seria o Hugh Jackman, porque ele era a segunda opção. E coisas que funcionam nos quadrinhos e não funcionam no cinema, né? Ninguém pensou num Wolverine baixinho, né? Atarracado e tal. O Hugh Jackman tem 1,90. E o Wolverine dos quadrinhos tem 1,60. Tipo o Nazi, assim, o Nazi... Hoje é difícil falar. Eu tenho muito essa noção, assim, de que quando você está vivendo o momento, você não consegue se dissociar muito. Digamos assim, alguém está lá vendo o Sean Connery como James Bond e nunca existiu nenhum outro. E perguntar, você consegue ver o Roger Moore como James Bond? Quê? Nada a ver. Não é? É verdade. Imagina isso. Eu acho que quando o ator é bom e ele se apropria do personagem, ele cria uma coisa nova com aquele personagem, a gente aceita quando é bem feito. Assim, eu não consigo imaginar ninguém agora. Mas para isso tem lá tem um pessoal nos estúdios de Hollywood que só fazem isso, né? Os caras que selecionam. O cara que seleciona então, os caras directors. Eles já devem ter um olho treinado, assim, para ver, por exemplo, a maneira que a pessoa fala, como é que ficaria. Que imagina, ele tem que imaginar a pessoa com cabelo diferente, com. Sim. Né? Visualizar no papel. Visualizar. E aí, de repente, o cara, acerta. Vocês imaginam
a troca do Robert Downey Jr. por outro ator? Sim, já tá na hora. Então diga. Passou da hora. Eu não acho. Ah, não, eu tô com o João nessa. Cara, eu acho Pinimba. Depois do terceiro filme. Sim. Mas olha só, o problema aí não é o Robert Downey Jr. Sim. Ator. Sim. É o Robert Downey Jr., produtor que se acha dono do personagem. Ah, tá, entendi. A Marvel, ela acredita tanto no que o Robert Downey Jr. fez por ter dado início a essa obra aí da Marvel Enfim, tudo que aconteceu por causa do Robert Downey Jr. É mesmo. Eles acreditaram no Robert Downey Jr., eles acreditaram no projeto e tudo deu certo. Agora, trata o Robert Downey Jr. como se fosse o faraó e jogaram o John Favreau lá pro canto. Que é uma pena. Adorei. Exatamente isso. Tratam ele como então, a questão aí é o erro do tratamento do Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. quer fazer o filme, faz o filme que você quiser. Agora, ele como Tony Stark, como Homem de Ferro, é genial, é ótimo. Eu acho, ele é a alma de todos os filmes do Homem de Ferro e do Vingador, é ele, cara. Mas você não acha que ele já virou ele mesmo atuando, né? Ele atuando, ele já virou João, uma caricatura dele, cara. Não acho. Ele sempre fez... Eu já escrevi um texto sobre isso também. Ele fez ele desde o primeiro filme. É que a gente se recusava a ver. Agora, pega lá o primeiro filme, você vai ver, é ele, é a mesma coisa. Entendi. Ele, pode ser. O que você quer dizer é que parecia novidade e agora, como é uma repetição da mesma coisa, a gente cansou. Agora, a gente viu o que é na verdade, talvez. O Tony Stark dos quadrinhos não tem nada a ver com o Tony Stark do primeiro filme. De forma alguma. E o roteiro do primeiro Homem de Ferro era outra coisa, vocês sabem disso. Ele, quando começou a improvisar, é que o John Favreau falou, é isso, vamos fazer assim. Entendi. Mas é o que você falou mesmo. Eu acho que tudo na vida, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Então... Eu falei? Não, assim, existe... A natureza é assim, né? Então, existe um ciclo. Então, por exemplo, ele nasceu, ou seja, surgiu o Homem de Ferro, cresceu, se multiplicou, outros personagens, a Marvel Studios virou um império de produções agora, e eu acho que está na hora mesmo de passar a bola, entendeu? Mas... Não precisa nem substituir o ator. Eu acho que, assim, dá um gelo no personagem. Entendeu? Mas em propaganda a gente chama isso de... Você tem lá as etapas, você tem a saturação e o declínio. Eu acho que o Homem de Ferro já tá no nível de saturação. Perfeito, mas olha só, o público não concorda. O público não concorda. A gente tá falando a mesma coisa, Marcelo, exatamente. Declínio criativo, a gente tá analisando de um ponto de vista criativo, né? Perfeito. Mas o Marcelo tem toda a razão. Pro público, ainda tá lá em cima, ou seja, eles vão... É que como se fosse uma laranja, né? Eles vão tirar o suco dessa laranja até onde não tem mais. Agora, olha só, você vê, eu acho que o problema... vamos pensar como o presidente da Marvel, tá? Eu tiro esse cara hoje... Tudo bem, isso não justifica eles ficarem refém do cara, mas olha só, eu tiro esse cara hoje, eu vou botar um cara amanhã. Porque os filmes do Homem de Ferro estão de 2 em 2 anos no cinema, ou menos. Então, assim, eu tenho que botar um outro cara. Aí eu acho que vai acontecer o que tá acontecendo com o Andrew Garfield, pra mim. Porque eu olho pro Andrew Garfield e ele não me convence como Homem-Aranha. Ele não me convence nem como Homem-Aranha. Apesar de eu não entender como é que aquela touca gigante daquele cabelo dele cabe ali dentro daquela touca pequena. Cara, é engraçado você falar isso. Porque ele tá fazendo ele tá se comportando muito parecido com o Robert Downey Jr. no começo. Você já reparou? É verdade. Não entendi. Que ele meio que assumiu, assim, eu sou o Peter Parker. Não no personagem. Ah, tá. Entendi. Mas as aparições... Ele age até fora, né? As aparições públicas dele é muito como o personagem dele na tela, né? E o engraçado é que o Andrew Garfield, ele não é um adolescente, ele já tem 30 anos. Ele já é um cara mais velho, entendeu? Eu já acho a escolha foi equivocada, mas tudo bem, vamos lá. Ele falando como garoto, ele faz, sabe assim? E assim, o Tobey Maguire, até ontem, ele era o Homem-Aranha. Então eu não consigo desassociar. Eu acho que o problema do Robert Downey Jr. é isso. O público, eu acho que também não vai conseguir desassociar. É verdade. O público, em geral, demora muito mais, né? Para passar por esse processo. Mas até o cara vir te convencer... Mas a questão da idade ajuda nesse caso. Porque o público já começa a se preparar. Sabe que o Robert Downey Jr. tá chegando perto dos 50. Então, cedo ou tarde, vai ser substituído. Agora, é engraçado. Por exemplo, no caso do Hulk, a mudança já não afetou tanto. Mas foi uma mudança pra melhor. Mas porque desde o começo não teve um ator que se, como você falou, estigmatizou, né? Um já foi um, depois já foi outro, depois já foi outro. E eu concordo pra mim, realmente, apesar do Edward Norton ser um excelente ator, não curti ele como Bruce Banner. Podia ter, eu imaginei, conhecendo a filmografia do Edward Norton, eu imaginei o Bruce Banner perfeito com ele. Eu também. E ele não fez
não fez. E o Mark Ruffalo fez um Bruce Banner muito legal, que parece muito com o que eu imagino, que eu idealizo. E, né? E vamos além aí, né? Principalmente no filme do Hulk, que mudou todo mundo. Pra mim, o William Hurt como General Ross ficou mais legal do que o Sam Elliott. Por exemplo, eu traria ele pra esse universo da Marvel aí, com a participação, sei lá, conversando com o Nick Fury, sabe? Junta tudo ali, não tem problema. Sim, a Liv Tyler, aí a gente volta àquele ponto que a gente falou lá no início. Eu acho que o personagem ele tem que ser mais forte do que qualquer ator que o interprete. Mas então não tem problema, né? Pega aquela versão lá que foi melhor, junta aqui e pronto. Você sabe o que acontece? Recentemente eu vi um documentário da Marvel, que aliás é super interessante. Building an Universe. É alguma coisa assim. É uma série de documentários que eles vão lançar agora, não é? Enfim, eu vi o primeiro só, então. Tem 40 minutos, vale a pena ver. Eu esqueci o nome do documentário, mas enfim. Assembling an Universe é o nome. E aí, assim, eles começam a falar do Homem de Ferro, do Hulk. Quando chega no Hulk, eles não mostram. Pode reparar, eles não mostram o Edward Norton, não mostram nenhum outro personagem, eles mostram o Hulk. Eles não perdem muito tempo falando do Hulk. Porque, na minha opinião, a Marvel acha que o Hulk, o Incrível Hulk, né? Que é com o Edward Norton. Pra eles, eu acho que foi um tiro no pé. Eu acho que eles veem assim. Eu acho que eles preferem dizer, não, a gente fez esse filme. Então, assim, qualquer personagem que eles tenham que trazer, ou lembrar, ou falar, eles preferem não fazer. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu também gostei do William Hurt, mas eu acho que eles não trariam ele de volta. E só mais uma coisa pra encerrar esse assunto. A Jennifer Connelly, pra mim, é a única coisa que presta naquele filme. Falar da Jennifer Connelly. Do Ang Lee. Ela é melhor do que a Liv Tyler. Tirando isso, o filme do Leterrier é melhor do que o filme do Ang Lee. Ah, tá, entendi. Sim. Tirando a Jennifer Connelly. Sim, eu concordo com você. Eu acho que esse documentário, se eu não me engano, você está descrevendo ele me parece muito um que vem no extra do Blu-ray dos Vingadores. Será que não é? Verdade. Eu acho que é esse mesmo, que eles falam. Não, mas como que eles tiveram. Esse foi lançado esse ano, cara. Tem certeza? Porque tem muito parecido. Pode ser uma, sei lá, uma variação, né? Talvez, sim. Que parece, sim, pelo que você descreveu. Mas a gente sabe por que o Hulk sofre isso, cara. Porque ele luta por ser querido. Ô, Rodrigo, a gente vai falar dos atores que não se desassociaram também? Vamos, e eu vou começar com uma dupla aqui, na verdade eu vou colocar um trio. Christopher Lloyd, boa. Que é o Dr. Emmett Brown. Sempre será. Boa. O Thomas F. Wilson, que é o Biff Tannen. E lógico, o Marty McFly, que também é conhecido como Michael J. Fox. Com certeza. Perfeito. Sabe, não desassocio. Aliás, colocaria num quarto lugar aí, um pouco mais distante, talvez. Lembra quando ele fez aquele filme dos ratos, inclusive? O Willard? Então, desse filme é que eu lembro. Eu lembro quando ele voltou, assim... Crispin Glover, lembrando. Ele é o principal desse filme. Exato. Olha, o filme dos ratos. Olha. Filme dos ratos, com Crispin Glover. Então ele vem numa quarta posição aí, um pouco mais distante. Mas esse trio, cara, o Christopher Lloyd, o Michael J. Fox e o Thomas F. Wilson... Por quê, né? Por que essas pessoas não conseguiram se associar? Porque não são atores ruins. E o DeLorean, né, cara? Nunca mais eu enxerguei o DeLorean como se fosse um carro comum. É como o Pontiac, né? Que é a super máquina. Exatamente. Como o General Lee. Agora... Como o Fusca branco também, né? Também. Sabe o que é engraçado? O Thomas F. Wilson, né, que faz o Biff, ele gravou uma música, não sei se vocês já ouviram, que ele fala sobre essa experiência de ele nunca mais ter conseguido nada. É uma música hilária. Hoje ele faz stand-up, né? Não sabia, né? Não, e ele é muito bom, eu tô falando sério. Assim, ele não é espetacular, mas ele é bom. E ele canta essa música no show dele. Procurem, gente. Thomas F. Wilson, aí a música do Back to the Future, ó. A letra da música é genial. As pessoas perguntam pra ele até hoje. Pô, mas como é que é trabalhar com Christopher Lloyd? Como é que é? Quer dizer, as pessoas olham pra ele e ainda o veem como Biff. Você sabe, você falou esse negócio de música, me fez lembrar, o ator que fez o Jason saindo do lago no primeiro filme, ele era um garoto, né? Primeiro Sexta-feira 13, quando ele sai do lago e pega a moça no barco. Ele cresceu e tudo mais, é um cara 40 hoje em dia. Ele montou uma banda, ele tem uma banda de metal e tal, e a música chama Kills My Name, uma coisa assim. Ele meio que se apoderou também da história ali e tal, e acabou gravando uma música falando disso. Porque ele foi o primeiro Jason na tela. Sim. Mas isso é legal, porque às vezes o cara nem quer ser ator, né? Mas ele tem uma coisa na vida dele que ele fez, uma coisa, que ele vai explorar até... É o Ferrugem, né? É o troféu Ferrugem. Exatamente. É por isso que eu falei do Stallone. Se o Stallone amanhã, ninguém quiser dar um papel pra ele,
ele faz o que ele fez, entendeu? Ah, então eu vou escrever um filme do Rambo. Ah, então eu vou escrever outro filme do Rock. Ele criou o personagem do Rock, ele escreve quando ele quiser. Mas, convenhamos, isso é mais difícil que qualquer coisa. O cara criou 2 personagens que têm o mesmo peso, o Rock e o Rambo. Na verdade, ele não escreveu o Rambo, né? O Rambo já era baseado no livro. Não, sim. Mas a gente não dava nada por esse filme novo do Rock, né? Mas aí você tem que entender que o personagem Rambo dos romances, do romance... É completamente diferente. É completamente diferente. Então ele criou uma persona para uma... Rodrigo já leu. Eu nunca conheci ninguém que tinha lido o livro do Rambo. Já li, inclusive o autor, ele escreveu também a minissérie do Capitão América. A minissérie chama A Escolha, e ela foi dividida em 6 edições. E ela foi lançada, se não me engano, em 2007. Mas o Capitão América tem muito a ver com o Rambo, né? Tem, e assim, você falou, eu não conheço ninguém que leu o romance First Blood, né? Eu não conhecia, né? Então, e o romance é completamente diferente. Primeiro que ele é um cara, assim, perturbado, e ele volta da guerra e ele se esconde nas florestas do Oregon lá, e ele mata as pessoas a esmo. Coisa que o Stallone não faz na versão do First Blood. Ele só baseou, né? Ele meio que teve a ideia dele foi baseada no Tanto filme, que o Coronel Trautmann, ele mata o Rambo. O Rambo só consegue ser parado por ele. Entendi. Mas se ele tivesse sido morto no filme, a gente não teria uma das melhores frases do cinema, que é: o que eu quero é o que eles querem. É o que todos nós queremos. É verdade, mas aí ele viu o potencial que o personagem tinha no cinema e ele falou, não vamos matar ele no fim do filme, não. Mas é engraçado porque o título First Blood vem da expressão derramar o primeiro sangue. Exatamente, foram eles que derramaram o primeiro sangue. Exatamente. É uma frase que tem no filme, né? Sim. Mas tem muito a ver com o personagem, eu acho. A justificativa de procurar quem é o culpado da história. Quem é o Rambo ou o exército que criou ele? Inclusive... Mas enfim, a gente tá entrando em outra ação. O que eu tô querendo dizer, além do Stallone, tem atores que eu acredito que gostam de ficar marcado por um personagem. Que eles curtem ficar pra história. O Robert Englund, que fez o Fred Krueger. Ele adora. Ele falou, eu sempre gostei de fazer o personagem, ficou anos sem fazer, voltou a fazer, entendeu? Enfim, tudo bem, ele tá debaixo de quilos de maquiagem, mas alguém duvida que ele é um bom ator? É a mesma cara dele. Mas alguém duvida que ele é bom ator? Ele é o Fred Krueger. Tanto que quando mudaram o Fred Krueger no remake, apesar de terem botado um ator que eu acho muito bom também, descaracterizou. As pessoas não curtiram. Até os fãs do Fred falaram, não é o Fred. Isso também às vezes é um processo, né? Por exemplo, eu acho que quando o ator é jovem, ele tá estigmatizado, ele não quer... Porque ele quer mostrar que ele é um bom ator. Então ele quer mostrar que ele é capaz, né, de fazer outras coisas. Perfeito. E eu acho que isso a gente volta naquilo que a gente falou lá atrás do Nimoy, né? Eu acho que na juventude dele ele se sentia assim. E aí depois ele meio que como é que eu vou dizer? Ele se aceitou, né? Não, é isso mesmo, eu sou o Spock mesmo. Entendeu? E talvez seja por aí também, né? O próprio ator não gosta disso, porque parece que limita, parece que você está dizendo para ele assim, você só foi capaz de fazer isso. Você é um ator limitado, que só tem uma dimensão. E no caso do Macaulay Culkin, que era criança e ficou marcado também? Será que ele quis fazer coisas diferentes também? Ou ele era muito criança para querer fazer alguma coisa diferente? Mas eu acho que é um caso... Que foi um outro caso. Ele tá marcado hoje em dia por outras coisas, né? Hoje só fala de Macaulay Culkin pra falar... Mas quando a gente fala Macaulay Culkin, o que você lembra? Não, Esqueceram de Mim e Michael Jackson. O cara Jackson. tem 30 e poucos anos. Ai, nossa. Eu lembro de Esqueceram de Mim e Michael Jackson, sem dúvida. Michael Jackson é foda. Porque não lembra Lembra, ele no clipe do Black and White. Tem o clipe, mas não isso. Porque dizia que... Sim. Aquela história toda, entendeu? É o que eu lembro. Ou seja, não é uma maneira muito legal. Mas aí não é pelo ator Macaulay Culkin, né? Mas pela mistura tudo, pessoa. Exatamente, tudo mistura, né, na cabeça. E é interessante esses atores que, por exemplo, às vezes o ator tem um trabalhão, né, para se desestigmatizar, e aí passa décadas e ele revisita o personagem. Tem vários exemplos recentes agora. E, assim, o exemplo que está mais assim na boca de todo mundo é o do Mark Hamill, né? E da Carrie Fisher e do Harrison Ford também. Mas eles vão voltar mesmo? Acho que pelo que eu tenho lido, sim. Eu li isso também. Mas você sabe o que eu acho? Você sabe o que eu acho? Eu acho que tem uma diferença grande entre o Mark Hamill, a Carrie Fisher e o Harrison Ford. Claro. Porque assim, o Harrison Ford volta. Se o Harrison Ford voltar hoje ao Star Wars, ele é o Harrison Ford. Sim. Ele não é mais o Han Solo. Os outros sumiram. Mas o Mark Hamill não sumiu. Eu sei. Ele trabalha... Você sabe que o Mark Hamill... faz voz e tal. Então, ele mudou de... Depois que ele teve o acidente, que acabou com a cara dele, né? Que ele ficou todo cheio de cicatrizes,
ele parou de atuar. Eu não sei até que ponto isso tem a ver com a outra. A Carrie Fisher também parou de atuar. Você sabe qual é a minha última memória de atuação do Mark Hamill? Depois de The Star Flash. Wars, Pra mim é o The Flash. ele fazendo o Prestidigitador lá. Isso mesmo. Aliás, você falou o nome de um vilão que eu nunca consegui falar. Prestidigitador. Você imagina, eu era criança. Mas, então é interessante, mas eu concordo contigo. Por exemplo, o Mark Hamill e a Carrie Fisher, pra eles é ótimo isso daí. Porque... Será? Então, é um pouco deprimente, por um lado, né? Verdade, putz, né? Aí eu lembro também do Nimoy. O Nimoy sempre volta nos filmes do Star Trek. Mas porra, ele tá naquela será? Então, mas o Nimoy, ele não é... Ele parou de atuar há muitos anos. Ele não quer mais saber de atuar. Ele só atua... vamos lá, faz o Spock mais uma vez. Tá bom, vou lá. Aí ele vai e faz. Mas ou então a voz do Transformer lá também. Ele tem um pouco de Sean Connery, reparou? Ele tá falando um pouco assim já. Reparou? O Sean Connery sempre falou assim. Não, o Nimoy tá falando um pouco assim. Agora que tá velho. Mas o Nimoy, lembra que a gente falou sobre o livro no início que ele escreveu, né? Ele meio que chegou num acordo com ele mesmo sobre isso. Então eu não sou o Spock mesmo, é o que me fez fama. Ele já falou várias vezes que ele só tem a vida que ele tem hoje graças ao personagem. Então quem é ele para ficar renegando o personagem, né? Mas ele foi para um outro caminho. Para ele não deve ser um problema. Agora, vamos lá, Carrie Fisher, ela tentou fazer sucesso com outros papéis, ela lutou para continuar eu não sei muito bem como é que é. Isso, dependendo de como for, pode ser um pouco deprimente, sim. Mas às vezes não, às vezes é diversão para eles também, sabe? Imagina reunir toda essa galera junto, entendeu? Deve ser muito divertido também. E assim, eu sei que a gente não tá falando de séries, mas eu ia comentar aqui do Ralph Macchio, né, do Karate Kid, que é outro cara que ele já passou dos 50 e ele continua com o cara do Daniel San, assim, aquela cara de moleque. Como o Michael Fox, né? É um estilo. Ele faz uma série, é isso? Não, é que eu ia falar de série o seguinte, falando do Ralph Macchio, eu lembrei do Fred Savage, do Anos Incríveis. É verdade. Pra mim, ele vai ser sempre o Kevin Arnold, cara, não tem jeito, assim, não esse é outro que tem a mesma cara hoje, né? E aí me faz pensar no Rato Cinema. Será que daqui a 50 anos nós ficaremos estigmatizados como o velho lobo do mar, o Norman Bates do Ratscast e o estuprador, não sei de onde? Isso seria um problema. É o estripador. Não precisa ir muito longe. O Marcelo já tá estigmatizado pelo Fala, galera! É difícil. As pessoas me param na rua quando eu falo. É isso aí, gente. Muito bem. Então, muito bem. Com esse último Fala, galera! Eu vou cortar. Não vai, porque eu sou estripador. A próxima vez você chama o Marcelo do Edward Mão de Tesoura, cara. Porque ele só fala isso. É o novo do Marcelo. Eduardo Mão de Cipreste. Cara. O cara só fala isso. Não tem um livro da Agatha Christie que chama Cipreste. Esse aí é difícil de falar. Cipreste Triste. Fala Cipreste Triste 3 vezes. Nossa, fala pra esse digitador, cara. Vai cortar. Fala Dead or Alive, You're Coming With Me. Muito bem. Então, com essa, finalizo mais um Ratoscast. Considerações finais, Marcelo Cipreste e João Wolf. Bom, vou considerar, finalmente, que não se esqueçam de sempre, não somente ouvir o cast, mas visitar lá a nossa página Ratos de Cinema, onde você encontra não só as nossas colunas semanais, mas também notícias diárias sobre uma série de coisas. Várias coisas saem primeiro no Ratos de Cinema. Então tenha lá no seu feed, para que quando sair uma notícia você já recebe direto. Tem também no Facebook, você pode curtir a nossa página. Eu já vou me adiantar e já vou falar que é www.facebook.com/Ratos de Cinema. Não é isso, Marcelo? Acertou. Muito bem. E aí é isso, cara. Fique com a gente e aguarde muitas novidades em breve. Valeu pelo convite e a gente se vê. Então, eu queria agradecer a todo mundo que lê o site, que comenta, que está escutando os casts, que gostou do site novo. Espero que vocês continuem cada vez mais aí participando, ajudando a gente a fazer um Ratoscast melhor e um site melhor. Completando, para isso, mande um e-mail pra gente com o título Ratoeira, toda vez que você quiser adicionar algum tema, corrigir a gente, alguma coisa que a gente falou. Adicionar algum tema, corrigir uma maneira delicada que o nosso host está dizendo, meteu pau, a gente falou alguma besteira.
pode, né? Corrija a gente. Vem, participa mesmo, porque essa interação é bem legal mesmo. Muito bem, então é isso. Assim finalizo mais um RatosCast. Eu sou o Rodrigo Oliveira e espero vocês no próximo podcast. Até lá! Snakes, he says snakes, two snakes coming together, facing each other.